Olá! A civilização ocidental, principalmente na Europa, está realmente em grande crise. Vai muito além de uma crise existencial, uma crise de identidade. É uma crise moral de imensa dimensão. Linhas vermelhas, além das quais não se deveria ir, estão sendo cruzadas todos os dias. O nível de transgressão das normas civilizatórias não tem limites. Nesta noite de quinta-feira, o time de futebol do Maccabi Tel Aviv jogou contra o Ajax, em Amsterdã, na Holanda. Na saída do jogo, os torcedores do Maccabi foram atacados por hordas de árabes organizados, armados e espancados, feridos, sequestrados, talvez mortos. Há desaparecidos. As forças de segurança da Holanda, como acontece quase sempre na Europa, foram condescendentes até começar a reagir a essa agressão. O nome do que aconteceu em Amsterdã é pogrom. O termo pogrom é atribuído à perseguição deliberada de um grupo étnico ou religioso, aprovado ou tolerado pelas autoridades locais, sendo um ataque violento massivo. Pogroms são atos em massa de violência, espontânea ou premeditada, contra judeus, protestantes, eslavos e outras minorias étnicas da Europa. Porém, historicamente, os judeus sempre foram as principais vítimas de pogroms em toda a Europa. Há uma cultura milenar nesse sentido. Os europeus têm um atavismo assassino de dezenas de séculos. A palavra pogrom tornou-se conhecida no mundo após a onda de pogroms que varreu o sul da Rússia entre 1881 e 1884, causando protesto internacional e levando à emigração em massa de judeus. De acordo com os registros da história dos judeus nos Estados Unidos, a imigração judaica da Rússia aumentou drasticamente naqueles anos, totalizando cerca de 2 milhões de judeus russos entre 1880 e 1920. Uma parte dos pogroms foi organizada pela polícia secreta russa, a polícia secreta czarista. Um desses pogroms, o de Kishinev, em 1903, durou 3 dias. A Revolução Russa de 1917 e a consequente Guerra Civil Russa, que aconteceu concomitantemente, foram acompanhadas de vários pogroms. Por um lado, judeus ricos partilharam o destino de outras pessoas ricas na Rússia, ou seja, foram assassinados pelos tarados comunistas. Por outro lado, as povoações judaicas sofreram vários pogroms promovidos pelo exército branco russo czarista, que via os judeus como atores principais do complô judaico-bolchevique. Na pequena cidade de Fastov, sozinho, o exército voluntário branco de Denikin assassinou mais de 1.500 judeus, principalmente idosos, mulheres e crianças. Estima-se que 100 a 150 mil judeus na Ucrânia e no sul da Rússia foram mortos em pogroms perpetrados pelas forças de Denikin.
O pogrom mais famoso da história aconteceu em 1938, na supostamente muito civilizada Alemanha. Foi a denominada Noite dos Cristais. Em 9 de novembro de 1938, bandos de nazistas organizados, membros das famigeradas SAs nazistas, mataram judeus, incendiaram sinagogas, saquearam e destruíram lojas da comunidade judaica. O governo nazista impediu a ação da polícia e dos bombeiros. A Noite dos Cristais Quebrados marcou o início do Holocausto, que causou a morte de 6 milhões de judeus na Europa até o final da Segunda Guerra Mundial. Quem quiser ter uma noção do que foi a SA e a Noite dos Cristais, deve ver o filme Os Deuses Malditos, do diretor italiano Luchino Visconti. A SA foi o suporte inicial para a ascensão política de Adolf Hitler. Eram milícias organizadas por ele. Quando Hitler chegou ao poder, fechou um acordo com a aristocracia militar e ordenou a eliminação física de toda a alta direção da SA. No filme de Visconti, isso acontece durante um gigantesco bacanal homossexual em uma mansão em Lago, na Alemanha. A Noite dos Cristais, Kristallnacht, ou Reichspogromnacht, aconteceu de 9 para 10 de novembro de 1938 em toda a Alemanha e também na Áustria. Foi marcada pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e seus pertences destruídos. Milhares foram torturados, mortos ou deportados para campos de concentração. A perseguição nazista à comunidade judaica alemã já havia começado em abril de 1933, com a convocação aos cidadãos a boicotarem estabelecimentos pertencentes a judeus. Mais tarde, foram proibidos de frequentar estabelecimentos públicos, inclusive hospitais. No outono europeu de 1935, a perseguição aos judeus, apontados como inimigos dos alemães, atingiu outro ponto alto com a chamada legislação racista de Nuremberg. Enquanto o resto do mundo parecia não levar o genocídio a sério, Hitler confirmava sua política de limpeza étnica, ou seja, a Alemanha nazista preparou com detalhes e por bastante tempo o supremo pogrom que foi o Holocausto dos judeus. É isto que está sendo preparado agora em toda a Europa, sob o comando de globalistas reunidos no Fórum Econômico de Davos, no Parlamento da Comunidade Europeia em Bruxelas, nos partidos esquerdistas, como o Partido Socialista na Espanha, ou por cretinos como o francês Emmanuel Macron. Essa gente abriu as portas da Europa à invasão de árabes vindos da Ásia e da África. E esse povo tem a pretensão de liquidar fisicamente mesmo, com a civilização judaico-cristã. O primeiro alvo desses invasores é a Espanha, onde pretendem restabelecer um califado e impor a vigência da lei islâmica, a Sharia. O episódio da Amsterdã nesta noite de quinta-feira
na saída do jogo do Ajax com o Maccabi Tel Aviv não deve ser visto como algo isolado. Não é. É resultado de um movimento organizado que já tem bastante tempo de implementação e que é amplamente defendido pelas organizações terroristas islâmicas Hamas e Hezbollah, as quais defendem o lema do rio até o mar. Lema esse que é cantado por islamistas nas suas manifestações na Europa, secundados por esquerdistas. Ou seja, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, toda a terra deve ser islâmica. Israel deve ser destruído e liquidados todos os judeus que se encontram nessas terras, assim como os árabes já demonstraram intenção de fazer no massacre de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel. Portanto, resta que se manifestem no Ocidente todos aqueles que têm um mínimo de noção moral e prezam a liberdade, porque a noção de liberdade provém da Torá e por isso é tão odiada pelos muçulmanos e pelos esquerdistas. Todos eles querem liquidar o Ocidente e os ocidentais e escravizar os que restarem do grande massacre. Até mais.